vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, do Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 até o verso 12. Diz assim a palavra de Deus. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. É por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor, ilumina a nossa mente e o nosso coração mais uma vez, porque precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco. Edifica, salva, conforta, exorta o Teu povo nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Não existe nada mais sério do que a tentativa humana de tentar sufocar a consciência quando ela acusa acerca de um pecado. E essa luta entre o pecado e a consciência que acusa a minha mente, o meu coração, faz com que você tome caminhos diferentes diante dela. Ou você, de alguma maneira, vai tentar subornar a sua consciência para que ela se cale, e aí você vai até matá-la, se for possível. Ou você vai se render e buscar socorro por causa do mal que você está fazendo a você mesmo, e a sua consciência está dizendo isso. Nós temos vivido uma época na nossa geração em que movimentos têm se levantado que anteriormente, aquilo que eles praticavam, como por exemplo o movimento gay, não é? Que eles têm uma agenda determinada. E é impressionante uma luta desesperadora que eles têm para que ninguém fale contra eles, para que aquilo que eles praticam não possa ser revelado, nem que, se você falar que eles estão errados, você vai ser preso. A lei que eles querem é que você não possa nem filosoficamente se colocar contra eles, tentando obter de alguma maneira a tranquilidade que eles não têm na alma. Eles querem impedir até que a igreja não fale contra essas coisas. E aí eles vão usar o argumento da violência que tem, em alguns lugares tem ocorrido contra eles. Contra a violência, nós somos contra também, mas nós somos contra toda a prática que é contrário à lei de Deus, próprio homossexualismo. Nós estamos diante de um texto que conta uma narrativa e uma história muito parecida com essa. Um homem que não queria ouvir falar dos seus erros, só que ele tinha poder. Só que ele tinha o poder na vida. Ele imaginava que tivesse talvez todo o poder,
mas o poder dado a ele, ele tinha consciência que ele tinha. E ele vai usar esse poder para poder impedir que aquele homem que falava contra ele morresse. Nem ele, nem a própria filha da mulher com quem ele estava casado de maneira irregular, que era um adultério e até mesmo um incesto. Ele queria que aquele ato não fosse falado. O meu pecado, ninguém pode se levantar contra ele. E nós temos essas atitudes contra qualquer coisa que tente expor o nosso pecado. Nós temos essa atitude contra qualquer tipo de pessoa ou de fala que tenta expor aquilo que eu estou fazendo de errado. E nós queremos que a pessoa até mesmo morra, porque está falando mal de mim, ou contra mim. Mas necessariamente nós precisamos aprender a ouvir quando que essa palavra é a palavra de Deus que está me acusando de um pecado que precisa de arrependimento. Eu posso até calar a igreja. Eu posso até calar a igreja. Eu posso até fazer leis que vão estabelecer, que vão proibir falar contra esses atos pecaminosos. Mas vocês nunca vão poder calar a consciência. A consciência de vocês não vai adormecer. Ela não vai dar trégua a você. O problema dessa narrativa com esses personagens é que a culpa do pecado estava na consciência dele. E ela era alimentada pela verdade do profeta. Dizia a ele o que estava acontecendo. Ele vivia na prática do adultério. E não queria ouvir nem ele, nem a mulher com quem ele adulterava. Esse texto, irmãos, ele é uma certa ruptura, não é, na narrativa, na continuidade da narrativa, mas há uma conexão forte entre o capítulo 13 e o capítulo 14, podemos dizer assim. Se você lembrar bem da exposição de domingo passado, em Mateus 13, você vai lembrar que ele termina falando acerca de profeta. Veja, ele diz categoricamente no final do capítulo 13, no versículo 57. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E o capítulo 14 vai contar a história do último profeta do Antigo Testamento, João Batista. O último profeta do Antigo Testamento. Outro ponto de conexão importante nesse texto. Jesus aqui, no capítulo 13, encerra estabelecendo um padrão de contraponto ao seu ministério, isto é, as pessoas não queriam ouvi-lo mais e queriam expulsá-lo da presença. E o ápice vai para o capítulo 14 com a morte do último profeta. Porque aqui começa, o capítulo 14 em diante, começa a história da paixão de Cristo. Não começa no final do capítulo 21, começa no capítulo 14. A partir daqui, os problemas contra Jesus vão se intensificando na narrativa até a morte e crucificação, até a sua crucificação. Porque ele agora, falando abertamente e a todos sabendo acerca do que ele crê, se levantam contra ele para tirar a sua vida. João Batista é um daqueles que Jesus disse, talvez não um daqueles, mas o último daqueles da antiga aliança que Jesus citou em Mateus 5. Bem-aventurado quando por minha causa vocês forem perseguidos. Regozijem-se, porque assim fizeram também com os profetas que vieram antes de vós. E João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Você tem, por outro lado, alguma informação intrigante na narrativa, no finalzinho do verso 12, não é? O texto começa, o capítulo 14, verso 1, começa falando de Jesus,
Não é? Mas a narrativa toda é sobre João Batista, e ela encerra falando de Jesus. O último verso 12 diz: então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, depois foram e o anunciaram a Jesus. Estão fazendo aqui a perfeita conexão entre o profeta e aquele que falava acerca do Messias que viria. Eles estão fazendo aqui a perfeita conexão entre o reino de Deus e o reino das trevas. Esse rei que chega e que estabelece o seu reino, ele julga o mundo com equidade. O reino de Herodes julga o mundo com injustiça. E tenta calar a sua consciência usando o seu poder para destruir o que fala contra o seu pecado. Injustiça de um reino que revela a glória da justiça do reino de Deus, que julga baseado na verdade. A narrativa se desenrola então a partir do verso 1 do capítulo 14, falando acerca, naquele tempo, viu o tetrarca, né? A palavra tetrarca, ela está ligada diretamente ao conceito, né? Tetra, 4, não é? Era uma estratégia do império, não é? Para evitar que houvesse insurreições, povos que se levantassem, pessoas ou grupos que se levantassem contra o império. Ele dividiu o império em 4 partes e botava ali alguns tetrarcas para poder exatamente impedir esse tipo de ação. Então, era uma estratégia de governo, e ele era um dos tetrarcas. E ele ouviu falar acerca da fama de Jesus. Veja, ele não era o imperador, ele era um dos tetrarcas. E ele ouviu falar da fama de Jesus. Ele ouviu falar de Cristo. A narrativa, ela é uma característica de narrativa mesmo, que conta o fato e depois explica. Veja, que aí é um debate sem fim. No verso 2, por exemplo, ele disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Veja, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Ele está falando de Jesus. Jesus é, para ele, João Batista. João Batista? João Batista vai morrer a partir do verso 3. Mas não é que ele vai morrer a partir do verso 3. Ele vai explicar como foi a morte de João Batista, citada no verso 1 e 2. Aqui não é um problema cronológico de narrativa, em hipótese alguma. Isso é a característica da narrativa. Ele diz o fato, depois explica como ele ocorreu. E aqui foi exatamente o que aconteceu. Olha, esse Jesus, ele era Judas, João Batista que ressuscitou dos mortos. É por isso que ele tem esse poder miraculoso. Mas João Batista não havia morrido ainda até então, não fomos informados na narrativa. Então, o narrador vai informar como se deu a morte de João Batista. E a partir então do versículo 3, ele passa a descrever o processo da morte de João Batista. Primeira coisa importante: esse tetrarca reconhece que Jesus era um homem poderoso. Ouviu falar da fama dele. Ouviu falar que ele era um homem poderoso e fazia milagres. Quando ele associa João Batista a Jesus, ele está fazendo, mesmo no ímpeto de acusação contra ele, ele está apenas de maneira irônica reconhecendo o papel do processo revelacional. Um antigo profeta da antiga aliança apontava para Cristo. Ele não é a encarnação, a ressurreição, João Batista ressurreto, mas ele é o profeta de Deus. Jesus Cristo. Ele é o profeta de Deus.
Mas ele é o profeta porque os profetas da antiga aliança falavam assim: assim diz o Senhor. Jesus, o profeta, não dizia assim diz o Senhor. Ele dizia, ele diz: eu vos digo. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Porque ele é a palavra, ele é o profeta. Ele não dizia assim diz o Senhor, porque ele era Deus. E ele falava: eu vos digo. João Batista era profeta. Jesus Cristo, o profeta. Como se deu isso? Esse processo na revelação bíblica se dá no verso 3 até o 11. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Não é lícito você possuir a esposa do seu irmão. Não é lícito o que você está fazendo. Você está pecando. Esse homem, como juiz, está demonstrando exatamente como o mundo age com a chegada do reino de Deus. E como é que o mundo trata a verdade pregada pela igreja? Como eles vão tentar fazer para silenciar a igreja e a palavra de Deus? Nós acabamos de ler no Evangelho de João, no capítulo 16, que eles vão vos arrastar para as praças. Com isso, vão dizer que estão prestando culto a Deus, eles vão matar vocês nas praças. São homens que têm poder para fazer. Mas aqui está em jogo a verdade e o poder iníquo de um governo que se levanta contra a verdade de Deus. A verdade que morre, mas não se cala. A verdade que não muda. A verdade que prega a palavra imutável de Deus, que os valores de Deus não são negociáveis. Ele, em troca da sua liberdade, não passou a ser alguém que no palácio ficava falando coisas boas para Herodes. O que ele fazia era anunciar a verdade. E essa verdade o levou ao cárcere, à prisão. Ele dizia: não é lícito você possuir a mulher do seu irmão. Não é lícito você possuir a mulher do seu irmão. Você imagina, irmãos, que ele fez isso para poder tirá-lo da rua. Não quero mais ouvir a voz dele. Prendam no cárcere. Eu não quero mais ouvir o que ele tem para me dizer. Mas ele não tinha coragem de matá-lo. Ele teve coragem de silenciá-lo, mas não de matá-lo. Porque havia ainda no seu coração um temor. Ele era um homem político. E como um homem político, ele temia a reação do povo. E ele disse exatamente assim. Verso 5: e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Querendo matá-lo, ele não fazia, porque temia o povo. Porque o povo tinha João Batista como profeta. Você vai exatamente perceber que os valores aqui estabelecidos são muito simples, totalmente errados, mas exatamente o que nós olhamos e percebemos lá fora. O que as pessoas buscam é exatamente agradar os outros, mas que no fim do dia, que elas querem mesmo é satisfazer a si mesmas. Porque elas não vão agradar o povo se for contra elas.
Elas vão fazer o que o povo deseja, exatamente até quando a sua vontade, o seu prazer for satisfeito. Mas ele podia fazer alguma coisa ainda, silenciá-lo no cárcere, fique aqui preso, mas eu não vou matá-lo, porque o povo pode se rebelar contra ele. Eu calei a minha consciência, a palavra, e ao mesmo tempo mantive uma boa relação com esse povo, que é ímpio como eu. Acontece que num palácio como esse, onde a luxúria, pecado e imoralidade campeavam, onde a prostituição, o adultério era uma prática comum no meio deles. Era uma festa, no dia do aniversário. Aqui não cabe uma aplicação como fazem os testemunhos de Jeová. Eles pegam esse texto para provar por que não comemorar aniversário, porque na comemoração do aniversário pediram a cabeça de João Batista. É um argumento bem interessante, não é? E o que eles dizem diante disso, não é? Um colega disse para mim, é por isso que nós não celebramos aniversário por causa desse texto. Aí então eu perguntei para ele, você está me dizendo que Deus revelou essa verdade à igreja, toda contada como está aqui, dentro dessa estrutura, para poder ensinar a igreja para não comemorar aniversário? Você não acha que é muita morte, muita verdade para ensinar, para não comemorar aniversário? Aniversário tem um detalhe, não é o ponto do texto. O ponto do texto é o profeta que fala a verdade de Deus e que morre por causa dela. E essa verdade preanuncia a chegada daquele que é o profeta de Jesus Cristo, aquele que é justo, verdadeiro e o rei de toda a terra. O texto continua dizendo, ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, o seu aniversário, dançou a filha de Herodias. Veja, Herodias, a mulher com que ele teve um relacionamento ilícito, que tinha uma filha. Ele dançou diante dele, diante de todos, e os agradou. É verdade que aqui não existe ainda uma ideia de erotismo no texto, mas, entretanto, pelo contexto nos parece claro. Uma dança que o agrada, um homem libertino como ele. Ele não está preocupado com a arte da dança, ele olha para a moça e agora, de modo incestuoso, ele promete a ela. Veja o que ele diz. Pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. Se você quiser, me peça o que você quiser e eu lhe dou. É um homem que usa a autoridade que Deus deu por um tempo para o seu próprio prazer, para os seus próprios interesses. É um governo que usa a autoridade que Deus deu a ele, porque é constituída por Deus, e usa o poder que Deus deu para ele por um certo tempo, para satisfazer os seus próprios prazeres, para enriquecer ilicitamente. Pastores, líderes de igreja, que usam o aparente poder externo que Deus deu a ele, que é aparente, porque não tem outro poder senão da palavra, eles usam para poder se beneficiar e ganhar com isso, e prometer coisas que eles não podem cumprir. No caso dele, ele cumpriu exatamente aquilo que ele prometeu. Peça o que você quiser, sob juramento. Coisa impressionante. Deus fez um juramento na Escritura Sagrada. Esse juramento foi feito porque você sabe que o juramento ele é feito sempre pensando em alguém superior, não em alguém inferior. Você não jura por nada inferior, porque é superior, porque esse juramento ele vai exatamente trazer como testemunha alguém que é superior a você. E esse superior encerra qualquer discussão. E Deus, quando fez o juramento, ele jurou por si mesmo, porque não tinha ninguém superior por quem orar, por quem jurar.
E ele jurou exatamente sobre a obra da redenção. Hebreus vai dizer isso lá no capítulo 6 e 7, mas especificamente o autor da carta dos Hebreus vai afirmar categoricamente que Jesus, que Deus não pode mentir, por isso ele jurou e não volta atrás. Esse homem fez um juramento que ele podia voltar atrás, porque era quebrar uma ordem que ele não tinha. Ele ia ser julgado sem que ele fosse levado aos tribunais. Ele estava sendo condenado sem tribunal. E isso no império em que eles viviam, isso era característico daquela época. Havia o direito. E eles tinham que defender. E ele tinha que ser julgado. Mas não. Ele usa do seu poder para poder executar um profeta. Ele poderia dizer muito bem a ela: eu disse o que você queria, você pediu a sua mãe que pediu a cabeça dele, eu disse a você, não a ela. Podia muito bem dizer outra coisa que ele quisesse. Mas também, por outro lado, ele estava encontrando uma saída para calar de vez aquele que anunciava o seu pecado. Ele julga com um julgamento de ímpio. Ele executa sem dar direito de defesa. Ele usa o poder pensando que ele está acima de Deus. Verso 7, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, veja a expressão, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Ele se entristeceu, diz o texto, por causa do juramento por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a desse. Uma menina que recebe a cabeça de um profeta nas mãos. Um homem que perdeu a sua vida exatamente porque falava a verdade. Quando acontece esse fato, irmãos, ele dá ordem e eles foram decapitar a João no cárcere. Imediatamente. A cabeça foi trazida numa bandeja, diz o texto sagrado, num prato, e foi dada à jovem, versículo 11, que a levou a sua mãe, porque foi ela que pediu a cabeça dele. Agora, ela imaginava: eu quero ver quem vai falar do meu adultério. Agora eu quero ver quem vai falar do meu pecado. Eis o grande problema com aqueles que se levantam contra o reino de Deus. Eles acreditam que ao tirar a vida de um profeta, eles estão silenciando a verdade. O sangue desses homens era como um adubo que servia para florescer, e caía no chão e produzia vida, e outros se levantavam. A verdade, ela foi ensinada com muito mais autoridade a partir daqui. O que nós temos diante de nós é um reino com um rei que se levanta contra o reino de Deus e um rei que é Deus, no caso a pessoa de Cristo. E ele julga esse reino, e ele executa esse rei, e ele imagina que ele venceu e que a vitória aconteceu ali. Ora, não é esse o desfecho que vai ter no final da narrativa do Evangelho, quando Satanás, por sua loucura e não entendimento,
leva e proporciona por meio de Judas, o filho do diabo, a morte do Cordeiro de Deus, pensando que estava executando o Salvador para, por fim, ali se deu a vitória dele contra o diabo na cruz do Calvário. A sua morte trouxe a vitória para nós. Um reino que tenta estabelecer a sua verdade por meio da força e não sabe o que é o reino de Deus. Aqui nós temos então um exemplo prático do último profeta descrevendo como vai ser o fim do profeta. Ele vai morrer porque ele só falou a verdade. Ele vai morrer porque ele só ensinou a verdade. Ele vai morrer porque ele é justo. Ele vai morrer porque ele nunca cometeu pecado. E a sua morte vai ser a nossa vitória. O verso 12 encerra dizendo: então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Depois foram e anunciaram a Jesus. Esse texto me lembra muito bem a narrativa, o Salmo de número 2, quando fala dos reinos desse mundo, os reis da terra, que se levanta contra o rei, o ungido do Senhor. E diz o texto sagrado no Salmo de número 2, que eles se amotinam, que eles se levantam contra esse rei, contra esse reino. Aí o texto diz: Deus ri-se desses reis. No final, Deus vai rir desse rei. E vai dizer: arrependam-se, beijem meu filho, para que vocês não morram. Porque quando eu vier, eu vou julgar os homens com a justiça e a equidade que só pertence a mim. Porque eu não conheço parte da verdade, eu sou a verdade, eu julgo baseado na verdade. E quando eu vier, eu não vou matar o corpo apenas, eu vou lançar o corpo e a alma no inferno. João Batista teve a sua cabeça decepada e a sua alma adentrou os portões celestiais naquele exato momento. Por isso o Senhor disse: não temam aqueles que podem apenas matar o seu corpo. Temam aquele que tem poder para lançar no inferno corpo e alma. Por que eu vou temer a morte? Quando nós ouvimos o texto como primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, texto que nós lemos hoje pela manhã também, quando Paulo pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Ela foi tragada pela vitória, ela foi engolida pelo Senhor. Ele venceu a morte. E nós não tememos a morte, porque a morte foi vencida pela vitória do Cordeiro no dia em que ressuscitou dentre os mortos.
João Batista foi levado para Cristo, isto é interessante a expressão da narrativa. Então eles foram e anunciaram a Cristo, isto é, e os discípulos estariam como que dizendo: agora chegou aquele que vai fazer a plena vontade de Deus. Está chegando o momento em que a morte de João Batista representará a plena manifestação da justiça e a execução do profeta de Deus pelo império, pelo pecado e pelo homem. Você pode, irmão, nessa noite, tentar calar sua consciência. Você pode tentar sufocá-la. A palavra de Deus, você pode fechá-la para não ouvi-la. A sua consciência pode prendê-la num cárcere para que ela não acuse você dos seus pecados. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. E aqui, mais uma vez, eu vou citar aqui uma frase, não é? Um pensamento, da palavra de uns teólogos do século XVII que falam sobre essa questão da consciência. Eu já falei isso uma vez, e eu acho fantástica essa citação. Ele se dirigindo à igreja, numa pregação sobre consciência e pecado, Richard Sibbes disse o seguinte: era melhor que você escondesse dos homens o seu pecado e não da sua consciência. Porque você tem tentado subornar sua consciência para ela não lhe acusar do pecado. E você tem calado a sua consciência, encerrando-a, a fim de que ela não fale contra o seu pecado. Mas o problema é que no dia do juízo, ele diz, a primeira testemunha de acusação que se levantará contra você vai ser tua consciência, que foi subornada, sufocada, e você tentou calar por toda a sua vida. Ela vai se levantar no dia do juízo e vai lhe acusar. Mas não é um probleminha daquele momento só. Por toda a eternidade você será, a tua consciência vai te acusar. Por toda a eternidade. E o juízo de Deus será grande sobre você. Que deveria fazer Herodes, tetrarca, poderoso, se arrepender dos seus pecados, abandonar o seu pecado, se submeter ao Rei da Glória, se tornar súdito do Rei, do justo Rei, do santo Rei. E ele então teria a sua consciência acalmada, não porque ele subornou o pecado, mas porque teve o seu pecado perdoado e a culpa tirada do seu coração. Irmãos queridos, nessa noite, eu preciso dizer isso a vocês. Não brinquem com a consciência e com a palavra que revela constantemente e você sabe do pecado que você está envolvido. Você precisa se render a esse Senhor.
não haja como esse que aqui no capítulo 14, chamado Herodes, o tetrarca, tentou, pelo poder que ele tinha, subornar e prender aquele que falava contra o seu pecado. Não use o aparente poder que você tem sobre as Escrituras e sobre a sua consciência para calar a sua consciência. Não faça isso. Arrependa-se dos seus pecados. Renda-se ao Senhor, para que Ele faça com o seu pecado o que Ele prometeu fazer para o profeta Jeremias, no capítulo 31. Os teus pecados, eu não me lembrarei deles jamais. Eu os lançarei para longe, e deles não me lembrarei jamais. Essa é a única maneira de tratar o pecado. Se a tua consciência te acusa, se a palavra de Deus confronta você nessa noite, não se justifique, não fique buscando explicações. Renda-se ao Senhor e confesse o seu pecado, para que Ele possa perdoar o seu pecado. Você vai ter uma vitória momentânea, como teve Herodes, sobre o profeta e sobre sua consciência. Mas esse homem, ele vai se levantar no dia do juízo. E vai estar diante daquele que conhece as entranhas do pensamento. Nada foge ao seu conhecimento. E ele vai julgá-lo. E aí não haverá mais esperança. Nem para todos aqueles que agiram com ele. Segunda verdade que é importante para a nossa vida. Assim como João Batista, ele apontava para Cristo. Ele morreu e foram falar com Cristo. A narrativa começa falando da fama de Cristo. É a única maneira de poder encontrar a redenção. Exatamente a pessoa de Cristo. Se não for Cristo, não há esperança para você. Ele é juiz. É o que a Bíblia diz. Ele é rei, ele se assentou no trono. Ele governa. Ele não governa um país, ele governa o universo. Ele tem os reis, o coração dos reis nas mãos. Ele faz toda a sua vontade. Jesus Cristo é aquele que julga com equidade. Isso então me faz entender. Eu não preciso temer o julgamento daqueles que estão contra a verdade. Eu preciso temer ao Senhor. Somente Ele. Eu não preciso temer aqueles que podem apenas tirar a minha vida, mas não podem lançar minha alma no inferno. Eu só tenho que temer aquele que tem poder de lançar o corpo e a alma no inferno. Então, diante desse juiz, diante desse rei, diante desse Senhor, não podemos esconder nada. Não podemos cobrir nada, silenciar nada. Ele ouve, ele escuta, ele sabe, ele vê, ele tem domínio, conhecimento de tudo. Eu vou fazer o que diante dele? É a maior manifestação da nossa insanidade. É agir como alguém que tem que esconder de Deus os seus pecados. É como um ladrão. Você imagina
Foi criado pelo Deus da glória, conhecia o Deus da glória, o Criador do universo, e de repente, num dado momento, peca contra Deus e vira um rato. Se esconde atrás de um arbusto, achando que Deus não ia vê-lo. Assim nós fazemos. Nós escondemos atrás de algumas carcaças, de restos que nós criamos, para Deus não ver o nosso pecado. Nós nos trancamos no quarto, nós entramos na internet, nós vamos falar com pessoas lá fora, para que ninguém veja. Eu assisto filme, ninguém está vendo. Eu tranco, eu pago a luz, ninguém vê. Deus vê, Deus conhece. E não adianta se esconder. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Aprenda que quem vai te julgar não vai ser o ímpio Herodes, mas o justo Senhor. O justo Senhor. Esconda-se em Cristo, para que você possa ser achado em retidão no dia do juízo. Esconda-se em Cristo. Como disse o próprio João Batista, que eu diminua e que ele cresça. Me escondo atrás da cruz de Cristo. Que Deus me veja por meio dele, para que eu possa ser encontrado fiel no último dia, para a glória dele. Que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez.